Paz do Senhor, queridos, que nessa noite o Senhor derrame sobre nossas vidas, ou continue derramando chuvas abençoadoras sobre nossas vidas, sobre os nossos lares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim um texto sagrado: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Queridos, esse versículo traz uma advertência, e essa advertência faz parte do livro do Apocalipse. Em especial, esse texto está dentro de uma passagem aonde João escreve a 7 igrejas. 7 igrejas recebem orientações, advertências, alertas. E o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, fala em nome do Senhor Jesus. Aquele era um período em que o rei Domiciano, o imperador romano, estava reinando em todo o império. Naquela ocasião, o apóstolo João foi preso e foi mandado para a ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma colônia penal romana, aonde na sua maioria das vezes, presos políticos ou presos que cometeram crimes horrendos eram levados. Possivelmente João foi acusado de subversão, e por isso, por testemunhar do Senhor Jesus, ele foi preso, porque a única pessoa que poderia arrogar o título de Senhor e Deus era o imperador. Por isso João fora preso. Ele fora banido na qualidade de líder das igrejas da parte ocidental da Ásia Menor. Os oficiais romanos consideravam João um agitador, um fomentador de rebelião. Por isso, ele foi condenado e sofrera muitas humilhações. Mas não apenas isso. Durante os dias em que esteve ali na ilha de Patmos, ele padeceu prisão, fome e teve a sua liberdade cerceada. Os prisioneiros enviados a Patmos perdiam todos os seus direitos civis e todas as suas posses materiais eram tomadas pelo império. Patmos era uma ilha inóspita. E todos aqueles que eram levados ali precisavam trabalhar diariamente. Foi nesse cenário que João escreveu as cartas às 7 igrejas no livro de Apocalipse. Essas igrejas, relatadas aqui em Apocalipse, elas foram divididas e caracterizadas. Por exemplo, haviam 2 igrejas, Esmirna e Filadélfia, que eram consideradas boas igrejas. E em contrário a isso, Sardes e Laodiceia eram consideradas igrejas más. E 3 outras igrejas eram parcialmente boas e parcialmente más, que era a igreja de Éfeso, Pérgamo e Tiatira. E a advertência que nós lemos nessa noite, aqui no capítulo 2, versículo 5, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Essa advertência, essa exortação, esse alerta foi dirigido à igreja em Éfeso. A maioria de nós lembra da igreja de Éfeso, não apenas por aquilo que João escreve aqui no seu livro, mas em especial pela carta de Paulo. Paulo escrevera anos antes uma carta aos irmãos de Éfeso. Éfeso era a maior, a mais rica e mais importante cidade da Ásia Menor. Ela era chamada de a feira das vaidades do mundo antigo. Aquela cidade era bem populosa. Ela tinha aproximadamente 200.000 pessoas morando ali. Você pode dizer assim: pastor, mas Fortaleza tem mais de 2 milhões de pessoas. É bem verdade, mas nós temos toda uma estrutura de saneamento, de vias. Naquele tempo não existia nada disso. Imagina só, 200.000 pessoas morando juntas, sem saneamento básico, sem condições mínimas de subsistência. Mas era uma cidade rica. Havia muitas pessoas que tinham poder e riqueza. Ali existia o teatro, que comportava aproximadamente 24.000 pessoas. Um grande teatro, aonde aconteciam grandes eventos. Além disso, ali também havia o culto a Diana, que era um templo. E
era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Naquele templo, centenas de sacerdotisas cultuais, também poderíamos chamá-las de prostitutas cultuais, se revezavam para receber aqueles homens que vinham adorar no templo de Diana. Paulo visitou a cidade de Éfeso no final da sua 2ª viagem missionária, e ali Paulo lançou a semente do evangelho. Paulo pregou a palavra de Deus, e somente depois, quando Paulo se encontrava já na prisão em Roma, é que Paulo escreve a sua carta aos Efésios. Naqueles dias, aquela igreja, ela era conhecida pelo seu profundo amor a Deus. É por isso que Paulo, na sua carta, enaltece os Efésios pela sua atitude. Mas passados 40 anos, uma carta agora é enviada à 2ª geração de crentes daquela igreja. E essa 2ª geração de crentes já não se mostrava tão fiel ao Senhor, tão comprometida como no passado. Jesus conhecia profundamente aquela igreja. Observe na sua Bíblia que no início do capítulo 2, o Senhor Jesus começa elogiando a igreja, pois ela se tornara um modelo a ser seguido pelas demais. Se nós iniciarmos a leitura do capítulo 2, nós vamos dizer assim: pastor, mas que igreja exemplar! Nós, enquanto Gileade, deveríamos ser como a igreja de Éfeso. E veja algumas características que são apontadas nos versículos 2, 3 e 6. A primeira característica é que a igreja de Éfeso era uma igreja trabalhadora, que se ocupava da obra de Deus. Não era uma igreja que se reunia apenas aos domingos para cumprir um rito religioso, mas era uma igreja atuante. O próprio Jesus declara no versículo 2: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Jesus sabia o esforço daqueles irmãos. O que eles faziam era conhecido pelo Senhor. E eu quero dizer para você nessa noite: o que você tem feito é conhecido pelo Senhor. É por isso que lá em Hebreus, capítulo 4, verso 13, nos é dito que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não há nada que passe despercebido aos olhos de Deus. Quando nós realizamos algo para o povo de Deus, quando nós realizamos algo para a expansão do Evangelho, quando nós visitamos as viúvas e os órfãos nas suas necessidades, quando nós alcançamos vidas para Cristo, o Senhor sabe de todo o nosso esforço e dedicação. Essa, queridos, é uma primeira característica daquela igreja. E eu quero deixar para você nessa noite uma palavra de encorajamento. Você que tem trabalhado de forma voluntária na obra de Deus. Jesus conhece as suas obras, Jesus conhece o seu trabalho, e eu quero dizer que o teu trabalho não é em vão. Para aqueles que vêm ocasionalmente à igreja, que estão na igreja, mas não são igreja, lembre-se da exortação de Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Nós somos chamados, queridos, para sermos igrejas, e não apenas para estar na igreja. Mas há uma segunda característica da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja zelosa pela verdade. Não era uma igreja da teologia da prosperidade. Não era uma igreja dos pregadores coaches, ou dos contadores de piada. Não era uma igreja do show da fé, ou dos espetáculos musicais. Jesus reconhece a seriedade daquela igreja. Veja aí no versículo 2: sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Aquela era uma igreja que acolhia, que recebia todos, e podia dizer: venha como você está, mas seja transformado por Jesus. Queridos, nós somos uma igreja inclusiva no sentido de que acolhemos, que recebemos a todos que aqui chegam. Mas nós não somos uma igreja inclusiva no sentido de achar que Deus não transforma o coração do homem pecador e ele pode permanecer no pecado sem mudança. Aquela igreja era uma igreja que diferenciava pastores
de lobos. Hoje, há pessoas que estão mais interessadas em arrebanhar seguidores, em buscar aqueles que curtam as suas publicações, do que verdadeiramente serem alimentados na palavra de Deus, serem edificados na força do Espírito Santo. Não é simplesmente a boa oratória, não é simplesmente a facilidade de ensinar gestos ou uma coreografia, é poder realmente pregar na autoridade do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos estar atentos, como está escrito em Mateus capítulo 24, versos 24 a 25, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e maravilhas, de tal maneira que, se possível, enganariam até os escolhidos de Deus. Mas há uma terceira característica da igreja de Éfeso: era uma igreja resiliente diante das provações. Mesmo sendo uma igreja que desde o início havia sido perseguida, porque desde o início aquela igreja passou por perseguição. Ainda quando Paulo anunciava o evangelho no centro urbano de Éfeso, aqueles irmãos, aqueles primeiros crentes passaram a ser perseguidos. Mas, queridos, apesar de todas as lutas e perseguições, a fé daqueles primeiros cristãos não foi abalada. É por isso que no versículo 3, o Senhor Jesus diz: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Aqueles crentes viram os seus líderes, os seus pastores serem assassinados por causa da fé, e mesmo assim não desistiram. Viram seus irmãos serem presos e lançados aos leões, queimados vivos, decapitados, mas se mantiveram fiéis apesar de todo o sofrimento. Hoje, qualquer coisa é motivo para não permanecer na igreja. E eu não falo daqueles que porventura vão congregar-se numa outra igreja evangélica, glória a Deus por isso. Eu falo é daqueles desigrejados que simplesmente abdicam da comunhão, de estar no corpo, de ser igreja, para estar em casa, reféns da internet, reféns das séries de TV, e abandonam os caminhos do Senhor. Queridos, eu conheço irmãos na nossa igreja, aqui na Gileade José Walter, que passam por enormes provações e lutas, mas ainda assim mantêm sua fé firme no Senhor. Não são as circunstâncias que dizem quem somos. A nossa verdadeira e autêntica identidade está em Cristo Jesus. Não é o momento que você vive, quer seja ele bom ou mau, que mostra quem você é. É saber que você foi comprado e lavado no sangue do Cordeiro de Deus. Há uma quarta característica daquela igreja, que todos nós, enquanto igreja evangélica, gostaríamos de ter. Aquela era uma igreja que defendia a sã doutrina. Veja o versículo 6. Tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Querido, Jesus elogia a igreja de Éfeso, por conta das suas obras, do seu trabalho, da sua perseverança, contra a prática dos nicolaítas. Pastor, o que é isso? Os nicolaítas, queridos, eram um grupo que pregava um evangelho liberal, sem exigências, sem proibições. A gente vê muito disso nos nossos dias. Eles, na verdade, queriam gozar o melhor da igreja, mas também o melhor do mundo. Incentivavam os crentes a comerem comidas sacrificadas aos ídolos, ensinavam que o sexo antes ou fora do casamento não era pecado. A igreja de Éfeso se alimentava da palavra e sabia que os falsos ensinos precisavam ser rejeitados. Às vezes, queridos, eu fico inquieto diante do número tão reduzido de irmãos, por exemplo, nos cultos de ensino da palavra de Deus. Nessa última terça-feira, pastor Wilson trouxe uma palavra maravilhosa acerca do que não é e o que é o temor do Senhor. E para minha surpresa, poucos irmãos se fizeram presentes. Como é que eu vou combater o falso ensino? Como é que eu vou rejeitar, repudiar aquilo que é podridão, se eu não estou sendo confrontado com a palavra de Deus? Em nossos dias, amados, a igreja do Senhor é bombardeada por um evangelho açucarado, por pregadores que afagam o ego dos seus ouvintes, por líderes que não confrontam os pecadores com receio de perder o apoio financeiro. Que nos portemos enquanto Gileade do José Walter, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, verso 2, não usemos de engano,
nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Precisa ser a exposição da palavra de Deus, o bom alimento sendo entregue ao povo do Senhor. Essas, queridos, são 4 características da igreja de Éfeso, que certamente todos nós, igrejas bíblicas, saudáveis, gostaríamos de ter e devemos buscar. Precisamos ter essas características. Porém, depois de Jesus apontar esses pontos positivos, depois de Jesus mostrar essas características tão boas e singulares da igreja de Éfeso, depois de Jesus elogiar aquele povo, Jesus apresenta uma mensagem impactante contra a igreja. Veja no versículo 4. Contra você, porém, olha só, tem um porém. Tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. É como se Jesus os estivesse confrontando e dissesse assim: onde está o amor de vocês? Onde está o brilho dos olhos de vocês? Onde está a sede pela minha presença? Vocês fazem tudo tão bonito, organizado, mas isso não é o principal. Onde está o primeiro amor? Queridos, que tipo de amor é esse que aqueles crentes lá da igreja de Éfeso haviam abandonado? É o amor que faz com que trabalhemos para Deus e não para nós mesmos, ou para nos apresentar aos homens. Eu vou fazer isso para ser ovacionado, para ter destaque, para ser aplaudido. Queridos, o amor que Jesus disse que aqueles crentes haviam abandonado é um fogo de grande intensidade em nosso íntimo, que coloca Jesus acima de todas as demais coisas. É esse amor que aqueles crentes haviam abandonado. Esse era o pecado da igreja de Éfeso. Infelizmente, amados, hoje nós estamos numa corrida de destaque, de holofotes. Nós queremos aparecer, queremos ser reconhecidos, e quando não somos, isso como que traz um peso no nosso ego. Amados, possamos dizer que Cristo cresça e eu diminua. A glória é para Deus, então tudo que nós fazemos, e quando fazemos, a glória é para o Senhor. É Ele que conhece o meu trabalho, o seu trabalho. Eu lembro que uma vez nós recebemos aqui um pastor que veio pregar na nossa igreja, aniversário. E ele tinha muitos títulos. E nós gostamos de apresentar, porque cada um gosta de ter a apresentação, própria. E aí, quando o irmão estava fazendo aqui a apresentação e começou a dizer os títulos, que eram muitos, ele disse: não, vá para o último título. Esse é o mais importante. Servo do Deus Altíssimo. Queridos, esse é o maior título que qualquer homem de Deus, mulher de Deus possa receber. Mas terminado aqui esse versículo, o Senhor Jesus diz aqui no versículo 5, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticavam no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Depois de elogiar aqueles irmãos, depois de mostrar as boas características daquela igreja, Jesus aponta o seu erro, Jesus aponta a sua fraqueza, Jesus aponta o seu pecado. Mas Jesus não lança aquele peso como algo que não possa ser tratado. Pelo contrário, Jesus ele mostra que não é simplesmente condenação, ele mostra a saída para o pecado do homem, e ele traz uma solução para aquela igreja. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Observe, queridos, que aquela transformação, aquela mudança, ela iria acontecer através de um processo na vida da igreja, na vida daqueles crentes. Haviam etapas que aquela igreja precisava realizar, e a primeira delas é: lembre-se de onde caiu. Autoexame. Hoje nós vamos participar da ceia, e nós na ceia, nas instruções da ceia do Senhor, nós somos chamados a nos examinar a nós mesmos. Não é examinar o nosso cônjuge, não é examinar o nosso pai, o nosso filho, o nosso irmão, é autoexame.
E o que o Senhor Jesus está dizendo é: lembre-se de onde você caiu. Mas lembrar o quê? Jesus nos diz que devemos lembrar aonde nós caímos. Em outras palavras, você já foi apaixonado por mim. Volte a sua mente para aquele tempo e pense sobre como foi isso. Como foi esse momento tão especial em que você se alegrava em vir para a casa do Senhor, em que você saía para pregar o Evangelho independentemente das lutas e dificuldades? Como você vivia naquela época que o diferencia do momento atual? Quais hábitos você tinha e não tem mais? O que você fazia para manter a chama do amor viva no seu coração? Permita-me dar um testemunho rápido. Algumas décadas atrás, queridos, quando eu senti que não estava onde deveria estar com Deus, eu peguei um caderno, uma caneta, e passei a registrar algumas das lembranças das coisas dos meus primeiros anos de conversão. Coisas que me fizeram estar apaixonado por Jesus. Logo eu tinha uma lista de coisas que percebi que eu havia parado de fazer. Coisas que no início da minha caminhada com Cristo, eu havia agora abandonado, ao longo do caminho, com o passar do tempo. Eu fui enganado pelo diabo, e permiti que as circunstâncias e a vida, os cuidados deste mundo, o desejo por outras coisas, sufocassem aquele amor que eu tinha por Deus. Pequei por não ser tão constante nos meus momentos com Deus, no estudo da palavra, da oração, e até nos louvores. Já não mais ouvia músicas cristãs. Eu não estava alimentando a minha alma com livros ou filmes evangélicos. Tornei-me muito natural na minha abordagem da vida. Eu estava bicando com as galinhas, quando eu podia voar com as águias. Eu abandonei a coisa mais importante: ter um relacionamento de amor com Deus. Sim, eu frequentava a igreja, ajudava em várias atividades, apoiava os irmãos, e parecia bem aos olhos dos outros. No entanto, Deus pesa nossos corações, e quando Ele faz isso, a coisa número 1 que Ele quer encontrar é um relacionamento de amor contínuo com Ele, antes de qualquer serviço, antes de qualquer ativismo. Então, amados, tire um tempo para pedir a Deus para lhe mostrar as coisas que você costumava fazer quando estava apaixonado por Ele, quando estava no auge do seu relacionamento com Ele, e que hoje você abandonou. Lembre-se de onde caiu. Autoexame. A segunda etapa no processo de recuperação é a contrição e humilhação diante do Senhor. Arrependa-se. Em outras palavras, mude de direção. Essa é a segunda ordem. Queridos, arrepender-se significa perceber que você está caminhando na direção errada e que é preciso tomar uma decisão para mudar isso. Não é apenas saber que você está no erro, mas é você agir em direção contrária. Envolve tomar uma atitude para remediar a situação e retornar ao lugar inicial que você tinha em Deus. E o que Deus está dizendo para você é que se no decorrer da sua jornada você abandonou o primeiro amor, se você está seguindo por caminhos tortuosos, a palavra de Deus para a sua vida nessa noite é: arrependa-se. A tendência natural, queridos, quando ouvimos Jesus nos exortar ao arrependimento, é fazer uma lista de possíveis pecados que estamos cometendo. Murmuração. Nada é bom o suficiente. Sempre se tem algo por que reclamar. Outro pecado: imoralidade sexual, adultério, lascívia, pornografia, vícios na bebida, nas drogas, nos jogos, redes sociais, até na vaidade, contenda e fofoca. Muitos têm sido rápidos para acender a chama da discórdia, mas poucos para apagar conflitos. Indiferença com relação à maturidade espiritual. Passam-se os anos e continuamos como bebês espirituais, crentes sem maturidade. Omissão em orar, ler, meditar na palavra, contribuir, frequentar a igreja. Qualquer coisa será uma desculpa para deixar de lado o nosso tempo devocional com Deus e a nossa participação na igreja. Hoje está muito quente, eu não vou para a igreja. Meu Deus do céu, está muito frio, eu não aguento, não vou para a igreja. Jesus, hoje eu não vou para a igreja porque ninguém passou aqui para me convidar.
Meu Deus, eu não vou para a igreja, todo mundo liga para eu ir. Outro pecado, um mau testemunho. Vivemos uma realidade na igreja e outra totalmente oposta em outros ambientes. Sou crente na igreja, glória a Deus, a paz do Senhor, meu irmão, ó fogo de Deus. Lá fora, misericórdia, é só cinza. Queridos, aqui tem um catálogo de pecados que têm sido praticados e que tem gerado uma escravidão ou justificativas para tentar atenuar a destruição decorrente deles. E até mesmo aqueles que confessam, que professam o nome de Cristo, que frequentam uma igreja, estão sendo escravizados pelo pecado. Eu espero que a declaração contida no Salmo 32, versos 3 e 4, nos sirva de alerta. Davi afirma: enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Que esse seja o nosso sentimento, não o sentimento de manter o pecado guardado, mas de rejeitá-lo. Agora, se quiséssemos que Deus não nos punisse, justamente porque Deus, quando pune, o faz justamente. Se nós quiséssemos não ser punidos por essas práticas pecaminosas, teríamos que nos apressar em nos arrepender do mal do pecado. Devemos aprender a levar esses e outros pecados a sério, para que Deus nunca os coloque em nossa conta. Assim, remova as coisas que você usou para preencher o seu coração, não com a presença de Deus, mas com coisas que você sabe que têm sido prejudiciais à sua comunhão com o Senhor. Você não pode ser capaz de lidar com todas elas de uma vez, mas peça a Deus sabedoria e tome a decisão, arrependa-se. A terceira etapa que nos é apresentada pelo Senhor Jesus, que foi colocada para a igreja de Éfeso, é mudança. Ele diz: pratique as obras que praticava no princípio. Aquela igreja começou muito bem, mas se afastou do seu propósito, abandonou os caminhos de Deus, e o que o Senhor Jesus está dizendo a ela é: mude, volte às práticas, às boas práticas. Na minha experiência, quando Deus fala ao meu coração sobre algo, eu procuro agir imediatamente. Pelo menos eu começo a fazer isso. Bem diferente quando eu era criança, quando mãezinha me mandava fazer algo, eu dizia: vou já, mãezinha. Segunda vez meu filho fala: vou já, mãezinha. A terceira vez não tinha vou já mais não, ela vinha, ó, com sapecão. Queridos, nós precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer de imediato. Deus opera em nós tudo, tanto querer quanto realizar a sua boa vontade. A sua palavra é viva e contém o poder de ser cumprida. Não há como a gente querer ficar negociando o pecado. Só mais um pouquinho, Senhor, está tão bom. E o pé mergulhando cada vez mais no charco. Queridos, o truque usual do diabo, quando se trata de evitar mudanças na vida do crente, na vida de uma pessoa, é sempre convencê-lo a adiar, deixar para depois. Oh, não posso hoje não, mas olha, daqui a uma semana eu vou fazer isso. Agora não, mas daqui a um mês, conte comigo, vai dar certo. Queridos, o inimigo ele vai sussurrar no seu ouvido: você está muito ocupado agora, não pode fazer isso. Deixe para depois. Isso pode esperar um pouquinho, tem tantas outras coisas que você tem que dar atenção. Amados, se começarmos a adiar a mudança de praticar as obras que praticávamos no princípio, a palavra começa a perder o seu impacto em nossos corações, podemos até mesmo esquecê-la, ficamos como que distantes do Senhor. Isso porque muitas vezes vozes falam conosco todos os dias, a nossa voz carnal de nos puxar para o pecado, a voz dos outros, dos amigos, de dizer: olha, isso não é nada, é só uma saidinha, vamos lá, todo mundo faz isso. O barulho do mundo, e acabamos por abafar a palavra de Deus nos nossos ouvidos. É necessário mudar, é necessário praticar as obras que praticávamos no princípio. Essas três etapas do processo: autoexame, lembre-se de onde caiu, contrição e humilhação diante do Senhor, arrependa-se.
mudança, pratique as obras que praticava no princípio. Todas essas etapas fazem parte do processo para a recuperação de um estado de queda. Eu não sei como está a sua vida nessa noite, mas eu sei que o nosso Deus, Ele sonda o coração, Ele perscruta a nossa mente. Mas, queridos, quando nós chegamos no final da mensagem de Jesus para a igreja de Éfeso, Jesus ele faz uma declaração para aquela igreja e diz: olha, se vocês não se arrependerem, se não houver mudança, se não houver arrependimento, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Os candelabros ou castiçais, eles traziam luz para o templo. Mas o que acontece? Quando o candelabro, quando o castiçal não funciona, eles são removidos. Se ali era o local aonde haveria de ter iluminação e ele não serve para iluminar, ele é substituído, ele é removido. Por ocasião da primeira vinda de Jesus ao mundo, em carne, Israel foi removido da sua posição de ser luz do mundo. E essa posição foi dada à igreja. Desde então, a história tem testemunhado a igreja na difusão de levar a luz de Deus aos homens. Mas infelizmente, queridos, com o passar dos anos, com o passar dos tempos, a igreja vem perdendo o seu testemunho bíblico. Precisamos orar nesta noite, em cada dia, para que Deus nos ajude a ser castiçais, candelabros fiéis dele, sermos luz do mundo, para que o nosso castiçal não seja removido. O Senhor Jesus diz que se o sal não servir para dar sabor, ele só servirá para ser lançado fora. Geralmente Jesus é muito paciente conosco. Em sua misericórdia, ele nos tem dado tempo para nos arrependermos. Mas o que é dito aqui em Apocalipse capítulo 2, verso 5, é que precisamos retornar a ter um relacionamento de amor com ele. E isso é a coisa mais urgente, mais importante que qualquer homem ou mulher precisa fazer. Ah, pastor, eu preciso me reconciliar com a minha esposa. Amém, faça isso. Pastor, eu tenho que me reconciliar com os irmãos da igreja. Faça isso. Pastor, eu tenho que me reconciliar com os meus filhos, com os meus pais. Faça isso. Mas a primeira reconciliação que você precisa fazer nessa noite é com o Senhor Jesus Cristo. Ele não tolera o estado de rebelião, de apatia, de pecado por muito tempo. Isso entristece o coração de Deus. A ausência de arrependimento é uma afronta ao sacrifício do seu filho na cruz do Calvário. É por isso que Jesus avisa a igreja de Éfeso, e por extensão a cada um de nós: se não houver arrependimento, o nosso castiçal, o nosso candelabro, a nossa luz poderá ser removida. Jesus não demora a voltar. Queridos, aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, aqueles que persistem em manter-se endurecidos diante do alerta, da advertência, da exortação do Senhor Jesus para as suas vidas, estão brincando com Deus, estão afrontando o poder de Deus, estão lançando aos cães o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Pode parecer uma palavra dura, mas essa palavra foi dada há aproximadamente 2000 anos à igreja de Éfeso. E aí você poderia dizer assim: pastor, e aqueles irmãos arrependeram-se, aqueles irmãos voltaram ao primeiro amor, aqueles irmãos retornaram a ter intimidade com Deus. Hoje não existe mais a grande cidade de Éfeso, nem mesmo uma igreja cristã naquele lugar. Só existem ruínas, só pó, pedras. Queridos, um dia o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua noiva. O Senhor vai buscar o povo escolhido por Ele, preparado, ornado com os dons do Espírito. O Senhor voltará para buscar a todos aqueles que permanecerem fiéis, aqueles que voltaram ao seu primeiro amor.
E o chamado de Deus para a sua vida, para a minha vida nessa noite, é que nós possamos entender que o amor de Deus, ele continua aberto a todos aqueles que contritos e arrependidos se cheguem a Ele. Eu não sei como está a sua vida, mas eu quero te fazer um convite nessa noite. Se você está aqui, e por um motivo ou outro, você abandonou o seu primeiro amor, você já fez parte da igreja, você já caminhou com os irmãos, mas no decorrer da sua jornada, você se deixou enamorar pelo pecado, você se deixou envolver pela prática de coisas que são abomináveis a Deus. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele está aqui nessa noite, para te acolher, para te receber. Essa foi a palavra do Senhor Jesus para a igreja de Éfeso. Essa é a palavra do Senhor Jesus para a Gileade e José Walter. Deus não nos chamou para sermos crentes nominais. Deus não nos chamou para sermos mais um na multidão. Deus nos chamou para sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Como está a sua vida? Como está o teu coração? A cada dia que passa eu vejo o quanto eu preciso mais de Deus. O quanto eu preciso mais estar perto do meu Senhor. Amados, nós não sabemos os dias da nossa peregrinação nesse mundo, mas estamos certos que um dia estaremos eternamente na glória com o nosso Deus. Há entre nós alguém que nessa noite precisa reconciliar-se com o Senhor. Se você está afastado dos caminhos de Deus, se você está distante da verdade do Evangelho, não se preocupe com aqueles que estão ao seu lado, o que vão pensar de você ou não. Olhe apenas para Cristo nesse momento. Há entre nós alguém que ainda não confessou a Cristo, que precisa fazer isso. Sentir esse grande amor. Talvez você já tenha tido desilusões, decepções aí fora. Pessoas que se declararam apaixonadas, que diziam te amar e que te traíram, te abandonaram. Mas Jesus nunca nos abandona. Às vezes somos nós que abandonamos a Cristo. Ele jamais nos abandona. Assim como o pai espera o pródigo, o retorno daquele que havia abandonado, o Senhor continua a fazer isso, continua a guardar o povo de Deus. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor.